Bom dia, galera. Bom dia para quem está entrando aí na aula. Espero que estejam todos bem. Deixa eu liberar o chat aqui rapidinho para poder ir acompanhando aí um bate-papo com vocês. Nossa aula bacana. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ellen. Bom dia, Arthur. Né? Vou esperar o restante aí entrar na sala para a gente fazer a nossa revisão da prova, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer essa revisão. Vou tentar terminar essa revisão aí nessa primeira aula, para que na segunda aula vocês deem continuidade aos estudos para a prova, né? Já que vocês terão prova nesta sexta-feira, né? Então terão aí os estudos aí rapidinho, tá bom? Bom dia, Alice. Bom dia. Cadê o restante? Cadê Lucas? Tá dormindo ainda, é? Lucas ainda joga danado de Free Fire? Não. Ele agora graças a só Deus vive deixou. estudando. Que bom. Tá indo para o caminho certo. Melissa, mandando um abraço para você. Olha para aí, tá vendo? Ela mandou coraçãozinho para tu, meu. Tá aqui hoje, desde hoje que ela disse: papai, eu quero assistir a sua aula. Aí pegou um caderno, tá ali acompanhando, viu, minha gente? Então vocês hoje vai ter uma aluna especial aí. A aluna Melissa tá fazendo as tarefinhas dela ali acompanhando. Será que ela vai entender alguma coisa da gente? Ai. Tá, não, e ela começou, Rebeca, a estudar agora, né? A gente resolveu, já que está todo mundo em casa estudando, né? Então a gente comprou material, comprou livro, né? Cartilha, e começou já a ensinar ela a ler, escrever essas coisas direitinho, né? Então tá muito esperta mesmo. Muito esperta, muito sabida. Aí hoje ela cismou que queria estudar pertinho da gente, assim, pertinho de mim, já que eu estava estudando com vocês. Ela disse: eu quero estudar hoje com a galera, pai. Ai, nem fala, Liz, nem fala, que é a frase que eu mais repito durante o dia, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, grande Lucas. Quem entrou depois, grande Vitório. Vamos começar aí. Para quem está faltando, para quem não chegou, depois pode pegar essa aula da gente lá no nosso espaço do aluno, tá bom? Então, lá no nosso sitezinho, inclusive, eu acabei de postar lá no nosso site a atividade 2. Na verdade, eu já tinha postado desde a semana passada, né? E aquela atividade 2, se vocês observaram, tem 22 questões, tá bom? Dessas 22, eu tirei as questões da prova de vocês, que vai ser na sexta-feira. Então, se você estudar pela atividade 2 direitinho, você vai estar bem na prova de sexta, tá bom? Como é que vai funcionar a prova de sexta-feira? Prova de sexta-feira, eu vou enviar o link para vocês da prova. Vocês vão pegar esse link lá, tudinho, vão responder, vai ser vai ser 100% digital. Só que todas as questões que precisarem de cálculo, vocês anotam numa folhinha do caderno de vocês. Lembrando que essa folhinha do caderno de vocês, deixa eu dar um exemplo aqui prático quanto a isso aí. Deixa eu dar um exemplo prático aí na tela aqui. Então, imagina que você tem isso aqui, ó, folha do seu caderno aqui. Aí você vai colocar o seu nome lá na folha do caderno. O título lá você coloca cálculos da prova 1, alguma coisa do tipo. Tá bom? Então, um títulozinho. E aqui você começa. Ó. Primeira questão, vai fazer o cálculo. Segunda questão, aí o cálculo. Terceira questão, o cálculo. Lembrando que eu recomendo que você faça organizadozinho, né? Então, o amigo Lucas, né? Então, tente fazer organizadinho. Não precisa ser exatamente na ordem. Primeira, segunda, terceira, não. Você pode fazer a terceira,
depois fazer a primeira, depois a quarta, a quinta e por aí vai. Desde que você destaque bem para mim na sua folha que aquele cálculo pertence à primeira questão, pertence à segunda questão, porque ano passado, pensa no trabalho que deu. Além de ter que entender a letra, eu tinha que traduzir de onde era o cálculo. Então, isso dava trabalho demais. Né? No caso, Rebeca, não precisa se preocupar em enviar pelo WhatsApp, não, porque lá na prova vai ter uma opção em que você vai enviar pela própria prova, tá bom? Então, pela própria prova. Essa folhinha de cálculo aqui, ó, então, essa folha de cálculo, ela terá 50% do valor da prova, tá bom? Então, 50% da prova valerá isso aí. O que é que acontece? Vamos dizer que, claro, eu conheço, e na turma de vocês tem alunos que não gostam de mandar os cálculos, só faz marcar a alternativa e acabou-se. Aquele aluno que fizer isso, ele só vai ter sua prova valendo no máximo 5, tá bom? Então, no máximo 5, porque só a folha de cálculo ela vale 5 pontinhos, ok? Então, muito cuidado nisso aí, Ivi. E outro detalhe, na própria prova lá, ela só deixa você enviar suas respostas se você enviar para mim a folhinha de cálculo. Se você não enviar a folha de cálculo, a própria prova, ela vai querer barrar você lá. E você, caso... professor, eu só quero tirar 5 mesmo. Então, se você só quer tirar 5, você tira uma foto da folha em branco e manda para mim. E aí eu coloco o seu 5 com o maior prazer. Né? E lembre-se, mesmo com a folha em branco, coloque o seu nome na folha para que seja bem identificada. Tá bom? Mas, ó, se você responder as questões da prova normal, você só vai deixar a folha de cálculo em branco se as respostas caíram do céu, né? Do céu. Então, se as respostas caírem do céu, aí você deixa a folha em branco, infelizmente, e só vai conseguir 5. Então, faça um cálculozinho. Vai ser via Google Forms? Sim. Porém, como vocês sabem, esse formulário que eu mando para vocês, eu não sei se outros professores usam, mas o meu ele é todo rastreado, tá bom? Então, no momento que você entra, é obrigatório que você faça login no Google. Quando você faz login no Google, o próprio formulário, ele armazena o seu IP, ele armazena se você minimizou a prova e foi pesquisar no Google, por exemplo, ele armazena informações de como seu celular está na mesma rede, né? Aí agora isso acontece se está na mesma rede. Tu vai usar VPN? Mas o rastreador que eu usei, ele supera a VPN, meu querido. Como é que diz? É um programinha que tem do Google. Não se preocupe. Mesmo dentro da VPN, ele faz esse processo, tá bom? É chamado de browser safe, né? Então, já supera aí a VPN. Eu já fiz o teste também com a VPN, mas mesmo assim ele ainda pega essas informações. Se eu não me engano, na VPN ele não pega o seu IP, mas ele detecta o seguinte, ele detecta se você minimizou a página, se você, por exemplo, está no celular e você saiu do navegador e foi para outro aplicativo, tá bom? Como calculadora, essas coisas todas, tá bom? Mas não se preocupe não, pode usar a calculadora, pode usar o caderno de vocês, pode usar as nossas videoaulas que a gente viu aí anteriormente, inclusive essa videoaula que tem, fiquem à vontade, tá bom? E pode também ter o recurso maior, que é igual a show do milhão aqui, né? A prova de vocês é igual a show do milhão. O recurso maior é a ajuda dos universitários, então você pode falar comigo no WhatsApp à vontade, à sexta-feira pela manhã inteira. A prova de vocês vai ficar disponível, né? Normalmente as provas ficam disponíveis até às 10 da manhã, não é isso? De acordo com a coordenação, até às 10 horas da manhã. Mas como no horário, a nossa aula, ela, né, estende um pouco mais, a nossa aula, se não me engano, é a quarta aula, lá na sexta-feira, né? A quarta e a quinta, vocês confirmam aí para mim. Mas como eu sei que a nossa aula é um pouco tarde, lá na sexta-feira, então eu estendi até às 11 horas, tá bom? Então a prova de vocês vai ficar disponível até às 11 horas. Nesse dia a gente não tem aula ao vivo de matemática, vocês só terão uma prova lá e aplicação. Falando sobre a aula ao vivo, amanhã, né, no caso,
quinta. Na sexta já não tem aula ao vivo, então na aula de amanhã a gente também não tem necessidade de ter aula ao vivo. Eu peço que vocês, nesse horário, refaçam os exercícios da atividade, refaçam os exercícios que a gente fez nas videoaulas. Então, pega o horário para realmente estudar para a prova, relembrar aí tudo direitinho. Quando for 7h30 da sexta-feira, eu mando para vocês o link da prova bem bonitinho, bem lindinho, para vocês arrebentarem. Beleza? Confirma para mim aí no chat se está tudo ok, se vocês têm alguma dúvida, para a gente começar a nossa revisão. Vai confirmando aí para eu ver. Pronto, Vitório já entendeu, vamos ver quem mais. Quero ver todo mundo. Rebeca também entendeu. Arthur também, Ellen também. Pode falar, Lucas. Lucas também entendeu. Quem mais? Vamos lá. Alice, entendeu, Alice? Beleza, grande Lucas. Tá estudando muito, né? Tá gostando lá da apostila do livro? Então vamos lá, vamos à nossa revisão. Não, rapaz, eu estou falando do livro que eu mandei para você, no PDF. Esse mesmo você me pegou, né? O pessoal de Matemática do Zero ama. Todos os anos, quando eu trabalho ele como livro-texto, né? E aí o pessoal ama. Esse ano teve a atualização, né? Eu estou atualizando. Ao invés de livro, o pessoal do Matemática do Zero vai ter apostilas. Então, a cada módulo eles terão uma apostila lá em PDF, que vão poder imprimir à vontade, aquela coisa toda. Eu incluí mais conteúdos e por aí vai, tá bom? Mas em um dos planos lá, o livro, o texto vai continuar sendo esse que eu passei para você aí. Depois você pode passar para os colegas aí que se interessarem aí a estudar aí com esse livro aí, tá bom? O meu livro aí que eu fiz na época que eu estava na faculdade. Então, bem intuitivo e didático, né? Hoje, os direitos autorais desse livro pertencem à Universidade de Pernambuco, né? Mas foi desenvolvido lá por mim. Aí fica à vontade lá. Depois você manda aí para o pessoal, se o pessoal quiser, tá bom? Então, vamos lá, revisão. Então, a revisão eu me baseei na atividade 2 de vocês, tá bom? Quem não fez ainda essa atividade, ainda dá tempo, tá bom? Tem até sexta-feira para enviar a atividade aí para mim. Ela se encontra lá no nosso site, lá no nosso espaço. Ok? E façam aí a atividade, porque se caso se der mal na prova, a atividade estando feita, eu posso dar uma ajudinha aí nas pontuações aí para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira questão aí. Primeira questão diz o seguinte... O que é que diz aí a primeira questão? Deixa eu ajeitar aqui o chat aqui, que senão eu não consigo ver a questão direito. Tá bom? Então, a primeira questão diz, na imagem a seguir, eu vou logo alterar aqui minha caneta. Pronto. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. O que é que a gente viu nas aulas anteriores? Nas nossas primeiras aulas, antes do momento que eu peguei a Covid, vocês viram toda a história da geometria comigo. Quando foi na semana passada, a gente deu uma revisada sobre essa história aí, do que a gente viu, e vimos aí as retas paralelas transversais, as que são intersectadas por essas retas aí, tá bom? Então, a gente viu que essas retas, elas formam ângulos. E esses ângulos dependiam de um resumo. Eu até passei esse resumo para vocês, pedi... Ó, minha gente, tira o print da tela. Então, se você não tirou o print da tela desse resumo, é só assistir a aula anterior, que já está lá no nosso site, e você printar da tela à vontade, tá bom? Então, a gente viu que era gerado ângulos quando se tem retas paralelas, e se tem uma transversal cortando essas paralelas, então ângulos eram gerados. E esses ângulos possuíam particularidades. Como a gente observa aí, ele destacou 3 ângulos, o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo 50. Né? Destacou aí nessa situação. Professor, mas o senhor mostrou aí, quando a gente só tinha 2 retas paralelas e não 3. Existe algum problema nessa questão aí, por ter 3 retas paralelas? Não. Simplesmente o que a gente vai responder é, a gente ignora uma das retas e olha para as retas de forma
como se fosse 2 a 2. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos pegar o Y. O Y e o 50. Eu vou esquecer o X, tá bom? Então, esquece, ignora essa reta U, tá bom? E o X vai sumir. Você vai olhar somente para o Y e para o 50. Se você observar, ó, o Y e o 50 estão em lados diferentes. Ó, lados diferentes. E estão também em regiões diferentes. Um está na região interna, que é o 50, e o Y está na região externa. Então, está também em regiões diferentes. Então, regiões diferentes. Quando isso acontece, a gente tem ângulos suplementares. Regiões diferentes e lados diferentes nos dá que os ângulos são suplementares. O que é um ângulo suplementar? Alguém fala para mim no chat aí, por favor, ou no microfone, se quiser. O que é um ângulo suplementar? Como é que a gente tem um ângulo suplementar? E aí? São ângulos suplementares. Quem pode ajudar aí? A dormir, né? Isso, Vitório, salvou a pátria. A Alice também mandou, mas bateu na trave, Alice. Isso, a soma dá 180 graus. Então, eu posso escrever dessa forma. Y mais 50 tem que dar 180. Aí eu vou fazer essa equaçãozinha, ó. 50 está positivo, vai para lá negativo. Quanto é 180 mais menos 150? 180 menos 150. Digam aí para mim quanto é? 30. Então, chegamos ao resultado de Y. Tá bom? Beleza? Tem certeza aí que é 30? E aí, Vitória? 130, não? 130, tá bom? Então, 130 graus seria a resposta equivalente a Y. Beleza? Aí agora vamos encontrar o X. Para encontrar o X, eu vou precisar apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. E vou esquecer o Y. Eu vou esquecer essa reta Y. Só vou usar para a reta, ou melhor, a reta R. Só vou comparar agora o U e S. Tá bom? Então, comparando aí o X com o 50. Eles estão em lados diferentes. Só que agora eles estão na mesma região. Ambos estão na região interna. Então, mesma região. Quando isso acontece, então esses ângulos aí eles são iguais. Tá bom? Então, se eles são iguais, então x é igual a 50. Acabou essa questão. Ok? Então, se você observar, ó, tudo se baseia naquele resumo que eu passei para vocês. Tudo se baseia no resumo. Veja que eu usei o resumo aqui, usei o resumo aqui, tá bom? Claro que no começo você vai pegando esse resumo, vai pegando o jeito. Mas quando você decora esse resumo, acabou-se. Tá bom? Vai embora e consegue resolver numa boa. Beleza? Posso para a próxima questão? Vamos lá. Questão 2. Sabendo que as retas R e S são paralelas e interceptadas por uma reta transversal T, determine o valor de X. Tá bom? Então, a gente está vendo aí no desenho, temos as retas paralelas, tem a transversal T, e ele deu 2 ângulos. Vamos analisar esse ângulo aí mais de perto. Então, vamos olhar aí. Ó. Vou pintar aqui de amarelo o ângulozinho e esse ângulozinho. Vamos olhar, eles estão do mesmo lado? Não, estão em lados diferentes. Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Então, lados diferentes. Região, estão na mesma região? Vê, aqui é a região interna, aqui é a região externa, aqui também é a região externa. Então, observa que eles estão na mesma região, lados diferentes e mesma região. A mesma coisa do exercício anterior. Lados diferentes e mesma região são ângulos iguais.
Se eles são ângulos iguais, então, vou fazer a continha. 2x menos 60 igual a x sobre 2 mais 30 graus. Tá bom? Um detalhe aí, a Alice não precisa se preocupar, porque raramente essas questões aí, as questões que estão na prova, não vai ter Bhaskara, tá bom? Não vai ter equação do segundo grau. Normalmente são equações do primeiro grau. Aí, fazendo a continha, o que tem x eu vou passar para o lado esquerdo, o que não tem x para o lado direito, tá bom? Então, vai ficar assim, 2x, aí x sobre 2 vem negativo, e o 60 vai positivo. Aí aqui a gente vai fazer a operaçãozinha básica de fração. Quem não lembra dessa operação, como eu já disse, é só dar uma passadinha lá no meu Instagram, vai lá no meu IGTV, que tem uma série completa falando só de fração, tá bom? Só falando de fração. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E 4 menos x vai dar 3x. Então, 3x sobre 2 é igual 30 mais 60, 90. Aí agora, 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. 3x é igual a 90 vezes 2. 3x é igual a 180. E agora é com vocês, ó. Quanto é 180 dividido por 3? 180 dividido por 3? É que dá aí? 60, isso mesmo. Então, chegamos à resposta aí, é questão facinho, facinho. Veja que, mais uma vez, ó, aquele resumo, aquele mapa mental que eu passei para vocês é importantíssimo. Então, recomendo fortemente reassistir a aula anterior para você pegar essas dicas. Está no finalzinho da aula. No finalzinho da aula, você assiste e pega essas dicas aí de qualidade para se dar muito bem na prova. Tá bom? E lembrando que eu quero ver esses cálculos lá, viu? Se liguem. Ó, na figura tens R paralela a S, T e U são transversais. O valor de x mais y. Ele quer a soma de x mais y. Para achar a soma de x mais y, então a gente precisa achar quem é x e y. Então vamos analisar aí. Observa aqui, o x ele pertence à reta T. E o y pertence à reta U. Então a gente vai só fazer por etapas. Tá bom? Então a gente escolhe uma das retas, faz, e depois faz a outra. Então vamos fazer em relação à reta T. Esquece que a reta U existe. Então, em relação à reta T, ó, temos um ângulo aqui que vale 70 e temos o ângulo X que a gente está observando aqui. O ângulo 70 e o ângulo X estão em lados diferentes. Então, vou chamar de LD, lados diferentes, tá bom? E em relação à região, ó, o ângulo X está na região interna e o 70 está na região externa. Então, regiões diferentes. Então, RD. Quando eu tenho lados diferentes, regiões diferentes, significa que os ângulos são suplementares. Então, se eles são suplementares, você já sabe, a soma dos dois, ó, x mais 70 tem que dar 180. Bom? Para finalizar, x vai ser igual a 180 menos 70. Então, x vai ser igual a 110. Beleza? Achamos o x aí rapidinho. Agora o y. Aí a gente esquece t e olha só para o y. Temos o ângulo y desse lado e o ângulo y desse lado. Estão na mesma região. Então, MR, mesma região. E estão em lados diferentes. Mesma região e lados diferentes significa que eles são iguais. Então, se eles são iguais, y vai ser igual a 20 graus. Aí ele quer a soma, né? X mais y. Então, x mais y vai ser 110 mais 20, que isso nos dá 130 graus. Bom? Facinho ou não? Super fácil, galera. Super fácil. Vamos para mais uma questão. Se tiver dúvida, é só falar, viu, gente?
Questão 4, pronto. A questão 4 é aqueles trava-língua que eu tinha dito a vocês sobre ângulos replementares, suplementares, complementares, que é de certeza está lá na prova de vocês, uma questão nesse estilo aí, com toda certeza, viu? Pode chegar lá, uma ou duas eu vou colocar nesse estilo aí. O quíntuplo do suplemento do complemento de um ângulo é igual ao triplo do replemento do seu suplemento. O ângulo é. Parece até um trava-língua, né? Então, vamos montar aí o que é que ele está dizendo aí. Está dizendo que o quíntuplo, então, 5 vezes. O suplemento, quem é o suplemento? 180 menos x. Só que quem é x? Ele disse que é o suplemento do complemento. Então, x é 90, o complemento, menos x. Tudo isso é igual a o triplo do replemento, que é 360, menos o replemento do seu suplemento. Então, menos 180 menos x. Beleza? Por quê? Isso aqui é o suplemento. Isso aqui é o replemento. Isso aqui é o complemento. E isso aqui todo é o suplemento. Beleza? Então, é justamente o que está dito aí. Agora a gente vai fazer os cálculos. 180. Aí aqui eu vou fazer só o jogo de sinal, ó. Aí vai ficar 180 menos 90, no caso dá 90, e menos com menos vai ficar mais, mais x. Aqui o mesmo esquema, o jogo de sinal, ó. 360 menos 180 vai dar 180, mais x. Aí agora fazer o chuveirinho, o famoso chuveirinho, a técnica do chuveirinho. 5 vezes 90 vai dar 450. Então, 450 mais 5 vezes x, 5x, que é igual a 3 vezes 180. Vai dar 540 mais 3x. Aí agora eu vou passar tudo que tem x para a esquerda, tudo que não tem x para a direita. Então vai ficar 5x, eita, lá vem o danado do carro do ovo, sei lá que carro é, toda vez adivinha nas nossas aulas. 5x menos 3x é igual a 540 menos 450. Bom, para finalizar, 5x menos 3x, 2x. Então, 2x. E 540 menos 450, vejam aí, por favor, para mim, quanto é que é? 540 menos 450, quanto dá? Por favor. Então, 540 menos 450, quanto dá? Se puder fazer a continha aí para mim, por favor. 90, isso mesmo. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 45 graus. Beleza? Tranquilo? Vou colocar mais um aqui, nesse mesmo estilo, para a gente fazer. Questão 5 aí. O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Determine o ângulo. Então, suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Então, vamos lá, vamos fazer aí. O suplemento, então, 180 menos x, só que x é 3 vezes, que é o triplo, do complemento da metade. Então, 90 menos x sobre 2. É igual a 3 vezes o complemento desse ângulo. Então, 90 menos x. Aí vamos lá, 180, repete. Aí aqui eu vou fazer o jogo de sinal agora. Menos 3 vezes 90 dá menos 270.
Menos 3 vezes menos x sobre 2 vai dar mais 3x sobre 2. Aqui, 3 vezes 9. 3 vezes 90. 270. E 3 vezes menos x, menos 3x. Vou passar x tudo para o lado esquerdo. Né? Antes de fazer essa continha logo aqui, ó, 180 menos 270 vai dar menos 90. Então, menos 90. Mais 3x sobre 2, igual a 270, menos 3x. Passo tudo que tem x para o lado de cá. Então, mais 3x. E o 90 vem para cá positivo também. Aí a gente vai ter 2 vezes 3, 6, mais 3. Então, 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9. Então, 9x sobre 2, que é igual a 270 mais 90. Dá 360. Aí, para finalizar, esse 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. 360 vezes 2, 720. Então, x vai ser igual a 720 dividido por 9, que aí entra vocês. Falam para mim aí quanto é 720 dividido por 9. Digam aí para mim quanto é que dá. 720 dividido por 9. Pessoal, está se aproximando aí do... Isso, Vitória, isso, Alice, 80. Está se aproximando aí do horário do nosso intervalo. Aí, no caso, o que é que vai acontecer aí? Eu vou pegar direto aí esses minutinhos, porque dá para a gente encerrar nessa primeira aula, e aí vocês ficam com intervalo maior, tá bom? Pega a próxima aula aí, emenda aí com intervalo e fica praticando. Tá pertinho da gente terminar, falta poucas questões, tá bom? Para a gente finalizar aí essa revisão. Tá faltando aí só mais 2 questões. E aí a gente encerra direitinho, tá bom? Então dá tempo aí. Tudo bem? Para todos aí? Questão 6. Pronto. Ó, questão 6, letra A e letra B, e tem a questão 7, letra A e letra B. Para a gente finalizar aí numa boa, tá bom? Então, sabendo que RS, DRS são paralelas, dê a medida dos ângulos indicados. Vamos lá, na letra A. Ó, na letra A, o ângulo X é esse camarada aqui, e o ângulo 40 é esse camarada aqui. Os ângulos estão no mesmo lado ou em lado diferente? Digam para mim no chat. Vamos lá. Quanto mais rápido você responder no chat, mais rápido a gente termina. Então, os ângulos estão no mesmo lado ou em lados diferentes? Mesmo lado. Bom, então, vou chamar aqui de ML. E estão na mesma região, lembrando, ó, aqui é região interna, aqui é região externa. Então, estão em regiões diferentes, né? Então, RD. Mesmo lado e regiões diferentes, esses ângulos são iguais. Pode olhar lá no seu resumo. Tá? Do mesmo lado, mas regiões são diferentes, então eles são ângulos iguais. São chamados de ângulos correspondentes. Então, se eles são iguais, não precisa nem fazer conta. X é igual a 40 graus. Acabou. Ok? A gente só faz conta quando os ângulos são suplementares. Para a letra B. Temos o ângulo aí, 120. E temos o ângulo Z. Mesmo esquema que a alternativa anterior. Região interna, região externa. Então, regiões diferentes, RD. E o lado é o mesmo. Mesmo lado, então são iguais. Se são iguais, então Z é igual a 120 graus. Beleza? Facinho? Vamos para a última questão, a 7ª questão. Então, a 7ª questão aí, letra A e letra B, mesmo esquema, R e S são paralelas, T é transversal, determina a medida de X e Y dos ângulos destacados. Né? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar o chat aqui que ficou na frente da minha imagem. Então, temos aqui, ó,
o ângulo de 120. Temos o ângulo Y e o ângulo X. Então, vamos analisar o Y e o 120. Então, está aqui o Y. Então, o ângulo Y aqui e o ângulo 120 são ângulos que estão do mesmo lado em regiões diferentes. Foi o que a gente viu na questão anterior. Então, significa que são iguais. Ó. Y é igual a 120. Okay? Então, já achamos Y. E o X, ó, que é esse cara aqui, são ângulos de regiões diferentes e lados diferentes, em comparação a 120. Então, lados diferentes e regiões diferentes. Quando isso acontece, esses ângulos são suplementares. Então, eu posso escrever, ó, x mais 120 é igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 120, e isso nos dá o valor de 60 graus. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aí, galera? Então, ó, vamos chegar aí na última questão agora, que é a letra B. E após ela, né, o próximo horário de vocês vão ficar livres para poder estudar mais um pouquinho, responder as questões. Quem não fez a atividade, pegar a atividade lá no site e responder essa atividade, ok? Eu vou ver depois as páginas do livro e vou passar uma atividadezinha para vocês fazer as páginas do livro lá, as questões, mas é mais para exercitar. Essa atividade do livro que eu passar não é para entregar, tá bom, minha gente? Não é para vocês entregar, não, é só para treinar mesmo no livro de vocês poderem estudar direitinho para a prova, ok? Então, letra B de bola. Na letra B de bola, a gente tem o X aqui, temos 70 aqui desse lado e o Y aqui desse lado. A gente vai usar o seguinte, aqui a gente vai usar uma outra relação, que é o X e o 60, se você ver que é o X mais o 70, a soma desses dois ângulos aqui vai ter que dar 180. São ângulos suplementares também. Porque esse ângulo todinho aqui ó, é o ângulo raso, de 180 graus. Então, x mais 70 é igual a 180. Aí a gente já vai achar o x. Ó. 180 menos 70, x é igual a 110 graus. Aí agora eu vou comparar x com y, que remete à questão anterior. São ângulos que estão do mesmo lado, mas em regiões diferentes. Eles são iguais. Então, y é igual ao x, que é igual a 110. Beleza? Chegamos aí à resposta. Ok? Então, eu agradeço de coração a vocês pelo momento aí, né? Pela atenção também. Que Deus os abençoe imensamente. Se cuidem, usem máscara, cuidem uns dos outros, cuidem dos parentes de vocês, da família de vocês. Não esqueçam que todo esse processo que está acontecendo no mundo já faz um ano e voltou novamente. Foi por culpa de nós mesmos, tá bom? Culpa da sociedade que se desleixou. Se a sociedade tivesse permanecido e mantido todas as regras sanitárias básicas, a gente não estava chegando aonde estamos chegando, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço, boa prova sexta-feira, e lembrando, amanhã não teremos aula ao vivo, vocês vão usar o espaço para responder atividades e outros detalhes lá a mais, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado!